Por 370 votos a 124, a Câmara aprova em segundo turno o texto base da reforma da Previdência Social. Bom, meus amigos e minhas amigas do canal de notícias, hoje, 7 de agosto, a matéria do G1.globo.com, nós vamos trazer agora como ficou o texto aprovado até a madrugada dessa quarta-feira, dia 7 de agosto. Se você tiver alguma dúvida, você já sabe, é só deixar um comentário no nosso vídeo. Se você quiser, pode também compartilhar nossa matéria com seus amigos das redes sociais. E mais ainda, não deixe de se inscrever no nosso canal de notícias. Bom, o texto é igual ao aprovado pelos deputados em primeiro turno. Em junho, destaques serão votados nessa quarta-feira. Concluída a votação na Câmara, a proposta será enviada ao Senado. Meu amigo, a Câmara dos Deputados aprovou em segundo turno, na noite dessa terça-feira, dia 6, por 370 votos a 124 contra e uma abstenção, o texto base da proposta da reforma da Previdência. Por se tratar de uma proposta de emenda constitucional, eram necessários ao menos 308 votos favoráveis. A sessão durou 5 horas e meia. O texto base aprovado nesta terça-feira é igual ao aprovado no primeiro turno em 10 de julho, quando 379 deputados votaram a favor e 131 contra. Ponto a ponto, saiba o que o texto prevê a partir de agora. Para concluir a votação em segundo turno, encaminhar o texto ao Senado, porém, os deputados ainda precisam analisar 8 destaques apresentados pelos partidos para tentar retirar pontos específicos da reforma. Para isso, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, do DEM do Rio de Janeiro, marcou uma sessão para as 9 horas dessa quarta-feira, dia 7, com início da ordem do dia às 11. Em entrevista, disse avaliar que haverá surpresas, ou seja, que os destaques deverão ser rejeitados. Questionado sobre a queda, o número de votos a favor da reforma na comparação com a votação em primeiro turno, 9 votos a menos, argumentou que há deputados fora de Brasília. Alguns deputados estão chegando de viagem amanhã cedo, 2 do PL, 1 do PP, 2 do MDB, pelo menos mais 5 votos estão chegando ou chegam amanhã. Então a nossa projeção é a mesma. Eu acho que em 1 ou 2 dias pode ser virado o voto. É normal que você, em uma votação dessa forma, possa ter os 2 votos de perda, disse. Ele afirmou ainda que deixará a análise dos destaques para a sessão dessa quarta-feira, porque alguns deputados estavam cansados, e também para não sobrecarregar os trabalhos nessa terça e atrasar a votação na quarta. Ele pretende concluir a votação do segundo turno até as 22 horas, consideradas uma das principais apostas da equipe econômica para recuperar as contas públicas. A proposta da reforma da Previdência estabelece, entre outros pontos, idade mínima para trabalhadores se aposentarem, no caso, homens 65 anos e mulheres 62. Outras regras de transição para quem já está no mercado. Obstrução. Bom, a sessão para votar o texto base foi aberta no início da noite. Durante a sessão, parlamentares de oposição apresentaram requerimentos para tentar adiar a votação. Deputados favoráveis à reforma, contudo, conseguiram derrubar os requerimentos. Um requerimento, no caso de retirada de pauta, por exemplo, foi rejeitado por 306 votos a 18. Pedidos de adiamento de discussão foram considerados prejudicados e sequer chegaram a ser votados. Um requerimento de encerração de discussão proposto pelo PL do presidente Jair Bolsonaro foi aprovado por 353 votos a 10. Com isso, os deputados puderam iniciar o processo de votação do texto base. No caso da liberação das emendas, apesar da reforma ter sido aprovada no primeiro turno com diferença de 250 votos, que dá aí no caso 379 a 131,
O governo precisou negociar com deputados a aprovação da reforma em segundo turno. A edição extra do Diário Oficial da União, publicada nesta terça-feira, por exemplo, registrou o envio pelo Palácio do Planalto ao Congresso de um projeto de lei que destina cerca de 3 bilhões para vários ministérios. De acordo com o blog de Valdo Cruz, desse total, 2 bilhões serão utilizados para pagamento de emendas parlamentares. A publicação do Diário Oficial da União se deu horas antes do início da votação em segundo turno da reforma da Previdência Social no plenário da Câmara. Na sessão, a liberação de emendas foi alvo de críticas por parte dos parlamentares da oposição durante a votação nesta terça-feira. O deputado Ivan Valente, do PSOL de São Paulo, disse que o início da sessão dessa terça atrasou porque deputados pró-reforma estavam aguardando a liberação dos recursos. Demorou um tempo para a sessão começar porque estavam completando o serviço. Qual serviço? Liberar as emendas, ou seja, 40 milhões de reais para cada deputado que votar com a reforma da Previdência e contra o povo brasileiro, protestou Valente. Marcelo Nilo, do PSB da Bahia, chamou o envio do projeto para pagamento de emendas de toma lá da cá vergonhoso e classificou a reforma como perversa. Deputados a favor da reforma negaram estar pressionando por recursos de emendas parlamentares. Eles também criticaram a obstrução feita por oposicionista. A oposição está obstruindo e obstruir significa não trabalhar para que o Brasil possa avançar. Nós vamos, queira a oposição ou não, votar a reforma à nova Previdência para que o país volte a crescer e para que façamos com que ele volte a gerar empregos e oportunidade de vida ao povo brasileiro, afirmou Darcy Matos, do PSD de Santa Catarina, durante a sessão. Deputados favoráveis às mudanças nas regras previdenciárias lembraram que, após a análise da reforma, a Câmara deverá debruçar sobre outras propostas prioritárias no plano econômico, como a da aposentadoria dos servidores estaduais e municipais, ao enviar pelo Senado a reforma tributária. Meu amigo, a reforma da Previdência é o começo, é o princípio do resgate do crescimento econômico na sucessão. Esta casa tem absoluta responsabilidade de votar como de fato tem votado. A reforma tributária, na sequência, a revisão do Pacto Federativo, afirmou Marcelo Freitas, do PL de Minas. Henrique Fontana, do PT do Rio Grande do Sul, criticou a reforma da Previdência e disse que a proposta não atinge aqueles que estão no andar de cima. Para o petista, o Congresso deveria analisar a proposta para taxar grandes fortunas e lucros e dividendos. O deputado Pedro Paulo, do DEM do Rio de Janeiro, exaltou a condução da votação da reforma feita por Rodrigo Maia e acrescentou que a proposta chegou ao Congresso dura, mas que sairá da Câmara justa. Aplausos e vaias. Meu amigo. Líder da minoria da Câmara, Jandira Fegali, do PCdoB do Rio de Janeiro, foi aplaudida por oposicionistas e vaiada por governistas ao lembrar durante a sessão a recente polêmica entre o presidente da República, Jair Bolsonaro, e o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Felipe Santa Cruz. No início da semana passada, sem ser questionado a respeito, Bolsonaro disse que um dia contaria a Felipe como morreu seu pai, Fernando Santa Cruz, um militante da oposição à ditadura, e que o presidente da OAB não iria querer saber a verdade, gerou diversas reações contrárias. Por último, o presidente faz com ferro em brasa um aumento de feridas muito profundas que existem na história desse país, da democracia brasileira, ferindo a honra, a memória dos nossos passados, aferindo a honra, a memória de nossos desaparecidos políticos da ditadura, atacando a família, a memória de Fernando Santa Cruz, a quem eu peço aqui uma saudação desse plenário, porque nós não podemos admitir que essa democracia brasileira e sua minoria dos verdadeiros lutadores pela liberdade seja ferida por alguém que nunca teve convivência com pilares dessa democracia, com pilares da democracia brasileira. A nossa homenagem a todos os mortos, desaparecidos políticos da ditadura militar, disse Jandira Fegali. Rodrigo Maia,
Apesar de ter sido elogiado por vários deputados pró-reforma, Rodrigo Maia não escapou das críticas de parlamentares da oposição. Meu amigo, a deputada Érica Cocai, do PT do DF, por exemplo, disse que Maia às vezes atua com o líder do governo e não como presidente da Câmara. Maia rebateu e disse ser presidente da Câmara com muito orgulho, recebendo aplausos de apoiadores. Em entrevista após a votação, Maia foi questionado sobre a liberação de emendas pelo governo. Disse, então, não achar que tenha sido fundamental. Claro que se você pegar um município que está com pagamento atrasado de um médico, e que o médico não está indo aos postos de saúde, ao hospital, é importante, talvez seja urgente, mas acredito que, mais do que isso, foi fundamental a certeza de que a reforma no futuro vai garantir uma organização das contas públicas e nós vamos deixar de ter esses problemas em que hoje os estados e municípios já não têm mais condições de pagar salários, muito menos aposentadorias e pensões, afirmou o deputado sobre as recentes declarações polêmicas de Jair Bolsonaro, entre as quais a crítica aos governadores do Nordeste, mas disse que as falas do presidente fazem parte do conflito político e não dizem a respeito à relação, no caso, com o parlamento. Então, meu amigo, no caso das novas regras para se aposentar, reforma cria idade mínima, tempo mínimo de contribuição e prevê regras diferentes para professores e policiais. Então, você tem a tabela aí, você pode dar uma olhada, toda a tabela à sua disposição, ok? Se você tiver alguma dúvida sobre a matéria, deixe um comentário no nosso vídeo. Se você não gostou da reforma da Previdência Social como ela está, também deixe seu comentário, mas não deixe de se inscrever no nosso canal e, mais ainda, compartilhar as nossas matérias e nossas mensagens todos os dias para você aqui no canal de notícias. Eu vou ficando por aqui, um abraço a todos, fiquem todos com Deus e até a nossa próxima matéria, direto de Brasília, no meu, no seu, no nosso canal de notícias.